X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Consigo o Júlio Vera Cruz Martins, como sabe, é com imenso prazer que a cada sábado estou aqui consigo. Bom, salvo os sábados anteriores, nomeadamente no sábado passado, o 50º aniversário da independência de Cabo Verde e a rádio tinha outros compromissos. Temos um painel, daqui a pouco eu vou dizer quem são, mas é um painel altamente de luxo, não é todos os dias que se consegue. 2 presidentes da Assembleia Nacional, Basílio Moço Ramos está connosco em estúdio, António Espírito Santo vai juntar-se a nós daqui a pouco. Temos a partir dos Estados Unidos Abel Jassy Amado e está aqui connosco nos estúdios Roselma Évora. Pois bem, nós vamos tratar de questões parlamentares, o Código de Conduta dos Deputados à Assembleia Nacional e a Comissão de Ética e Transparência da Assembleia Nacional. Essas 2 questões estiveram em agenda, inicialmente em agenda na sessão plenária da Assembleia, que terminou na sexta-feira passada. Os deputados entenderam retirar as 2 iniciativas da agenda para acertos e prometem fazer regressar essas 2 iniciativas juntamente com uma nova orgânica da Assembleia Nacional. Prometeram fazer regressar essas iniciativas todas juntas para fechar assim a reforma do Parlamento. A todos agradecemos. Bom, como sabem, o meu papel aqui no Raio X é um de simples moderador para evitar vias de facto, não é? Nós vamos começar por quem está mais longe, nos Estados Unidos. Abel Jassy Amado, nós agradecemos por estar praticamente de madrugada conosco. Aí nos Estados Unidos devem estar por volta das 7 horas, o dia está a começar. Jassy Amado, muito bom dia. De uma primeira leitura às 2 iniciativas, o que é que nos diz? Nós sabemos que tem analisado essas questões a nível dos trabalhos que desenvolve. Que opinião tem, assim, logo à primeira? Muito bom dia, Júlio Vera Cruz, bom dia aos colegas panelistas aqui do programa e também bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Assim, indo diretamente ao ponto, eu gostaria de salientar 3 pontos bem rápido, assim, para depois estendermos mais a nossa análise. Primeiro, essas 2 resoluções ou projetos de resoluções constituem estratégias de rebrand, se podemos assim dizer, da própria Casa Parlamentar. Como sabem, nos últimos anos, o Parlamento de Cabo Verde e a Assembleia Nacional, assim como as outras instituições da República de Cabo Verde, tem caído de uma forma até brusca no que diz respeito ao nível de confiança dos cidadãos cabo-verdianos. E então essas resoluções podem ser vistas como elementos para travar assim essa queda livre da confiabilidade, se assim podemos dizer, da Casa Parlamentar perante a sociedade cabo-verdiana. Isso é só para mostrar, para entendermos assim um pouco sobre o leitmotiv. É claro que os deputados, assim como a liderança dos grupos parlamentares, são conscientes da falta de confiança ou da queda de confiança da instituição a que pertencem. Mas eu queria salientar alguns pontos que eu acho que o Código de Conduta não inclui, ou pelo menos devia prestar um pouco mais atenção. Primeiro, eu queria salientar a nível
semântico. E isso é muito importante porque, como devem saber, o uso da palavra nas resoluções e nas leis deve sempre manter em vista situações que não prejudiquem grupos sociais ou que não prejudiquem um certo setor da sociedade. Eu pessoalmente não sou muito fã do termo urbanidade que o código traz, né? Embora é um termo muito aceito na língua portuguesa, querendo esse termo fazer referência ao respeito e um certo standard de conduta. Como pode notar, o termo em si, através da sua própria etimologia, acaba por trazer um certo viés contra o campo, por assim dizer, não é? Noutras paragens, um termo que é muito usado para referir a mesma situação ou o mesmo ato é o termo decoro parlamentar. Eu acho que, por exemplo, o legislador deve apostar mais no termo decoro parlamentar, que é um termo mais neutro e evita, sim, trazer um certo viés anti-campo do que o termo urbanidade. Embora sabendo que o termo urbanidade, como já disse antes, já é parte da língua portuguesa e tem um certo significado. Mas é importante logo apontar esse elemento. Um segundo ponto também que eu quero, aliás, o meu terceiro ponto que eu quero mencionar é que, na minha perspectiva, é preciso sempre fazer uma distinção quando há uma hierarquia. E sabemos que na Casa Parlamentar, assim como nas outras instituições do Estado, há uma hierarquia. E quem está nos patamares superiores, por terem mais acessos a bens, por terem mais acessos aos poderes, devem, como deve ser lógico, assumir mais responsabilidade. É a velha história da espada da Damocles, não é? Por isso, eu, por exemplo, vou só dar um exemplo, talvez isso fique mais claro para os ouvintes. Se eu tiver que, de uma certa maneira, influenciar o debate parlamentar ou mesmo influenciar uma certa proposta de políticas públicas representando um grupo econômico ou um grupo social e querendo que os interesses do meu grupo sejam validados, eu não prestaria muita atenção aos deputados ordinários, por assim dizer. Eu focaria os recursos que detinha na liderança dos grupos parlamentares, por uma razão muito simples. Porque uma vez conquistada, uma vez persuadida a liderança dos grupos parlamentares, é muito fácil de ter o voto, porque uma coisa que temos de entender no voto no Parlamento de Cabo Verde, o voto na Assembleia é um voto de bloco. E praticamente não existe uma autonomia de voto a nível do deputado individual. Então, o Código também deve prestar atenção a isso. Até que ponto a liderança do grupo parlamentar deve assumir mais responsabilidade, principalmente no que diz respeito aos processos de influência ou tráfico de influência, que realmente são muito raros os casos de deputados que votaram contra as indicações do grupo parlamentar a que pertencem. Por isso, temos que prestar atenção nisso. E isso é um ponto muito, muito, muito importante se quisermos realmente ter uma Assembleia Nacional sã, saudável e que realmente seja respeitada pela sociedade cabo-verdiana. Vou parar por aqui, mas tem outros pontos. Pois, com certeza. Nós vamos fazer a mesma coisa. Basílio Moço Ramos foi presidente da Assembleia Nacional. A questão da reforma se arrasta desde o seu tempo. Já tivemos uma primeira ronda com Jaci Amado e agora qual é a visão global que tem desses dois diplomas? Bom dia. Antes de tudo,
na linha do que Eu disse. sei que é institucionalista, não é? Mas pode estar à vontade. Eu sou institucionalista, e assumo como tal. Na linha do Jaci, eu queria saudar esta iniciativa do Parlamento, pois julgo que estes dois instrumentos poderão concorrer e muito para a melhoria da imagem do Parlamento e dos deputados, sobretudo no momento que estamos a atravessar, em que, como disse, onde, de acordo com os dados do Afrobarómetro, há muita desconfiança ou falta de desconfiança nas instituições e nos titulares de cargos políticos. Portanto, a aprovação desses dois diplomas, espero que não se demore muito no seu agendamento, a aprovação destes dois diplomas vai, segundo o meu ponto de vista, transmitir uma imagem muito mais positiva do Parlamento e dos deputados, evidentemente com impacto junto dos eleitores, junto dos cidadãos. Como sabemos, o Parlamento é uma instituição que funciona de forma aberta, exposta, portanto é avaliada permanentemente pelos cidadãos, daí a necessidade também de se adequar o comportamento de cada um e de todos a essas mesmas exigências. E que tem a ver também com a maior transparência e maior qualificação da democracia, mais controlo dos cidadãos em relação ao Parlamento e em relação aos deputados individualmente. Bom, do meu ponto de vista, são dois instrumentos importantes, daí o facto de eu saudar essa iniciativa do Parlamento. Muito bem. Roselma Erva tem tem pelo menos um livro que creio ser a sua tese de doutoramento, não é? Sobre o Parlamento. Então tem um olhar refinado sobre esses dois diplomas e para lá do livro tem frequentemente feito referência a essas questões. O que é que me diz do Código de Conduta e da Comissão de Ética e Transparência? Bom dia, eu queria agradecer pelo convite, pela possibilidade também de estar cá com pessoas também que têm uma trajetória na construção do Estado de Cabo Verde. Eu gostaria também de juntar ao ex-presidente da Assembleia. Eu acho que é uma iniciativa louvável, sim, porque nós estamos a tentar consolidar esta democracia, que ainda é uma democracia bastante frágil, débil, que tem muitas debilidades institucionais, sobretudo, e que ela já se manifesta no comportamento político dos cabo-verdianos, sobretudo quando temos eleições. Há uma descrença muito grande das pessoas, da sociedade, dos cidadãos em relação aos partidos políticos e aos agentes que estão dentro dos partidos políticos. Eu gostaria de fazer, quando eu li as duas propostas, eu pensei, assim como o colega Jaci falou, eu acho que é uma tentativa de tentar trazer alguma credibilidade da classe política que está bastante descredibilizada na sociedade cabo-verdiana. Mas, entretanto, quando eu estava a ler o projeto deles, dos grupos parlamentares, primeiro chamou a minha atenção que no preâmbulo do diploma ele diz que é uma iniciativa do grupo parlamentar, do MPD e do PICV. Eu estranhei não participar ao CIT. Eu acho que quando se faz uma proposta com essa envergadura, deve-se ultrapassar a lógica institucional de funcionamento da Assembleia. Nós sabemos que a Assembleia tem uma regra, né? A Conferência dos Representantes são os dois maiores partidos políticos. Nós temos um sistema bipartidário puro, mas eu acho que nós já começamos a ter evidência que esse sistema bipartidário, em determinados momentos, ele tem que extrapolar a lógica do bipartidarismo. Então, no penúltimo parágrafo do preâmbulo, chamou a atenção quando ele diz que é uma proposta do grupo parlamentar do MPD e do PICV, quando, na verdade, porque a UCIT não tem o número de deputados para constituir um grupo parlamentar, porque a nossa cláusula de barreira, na minha opinião, ela é excessiva para uma realidade como Cabo Verde.
Nós, quando fizemos a abertura, nós demarcamos as linhas da transição democrática e a nossa legislação é muito clara quando estabelece uma cláusula de barreira bastante grande para o nosso, pela quantidade de número de votos que precisas ter para ter um grupo parlamentar. Então, eu acho que deveria ser uma iniciativa dos 3 partidos, né, independentemente se eles têm grupo parlamentar ou não. Um outro aspecto que também chamou a atenção, logo quando eu cheguei, que eu ia até comentar, eu acho, olha, a Assembleia Nacional é a instituição que tem os melhores salários de Cabo Verde, em termos de função pública, não? Eu estranhei que, num dos artigos, eles fazem referência, eu acho que é o artigo 7º, eu acho que eles fizeram cópia, porque no artigo 7º ele diz responsabilidade política, está escrito, os deputados da Assembleia da República, eu estranhei isso. Falei, estão a copiar de onde? Repara, essa é uma Assembleia que tem 4 privativos, que tem os melhores salários da função pública, são promovidos têm promoção constante, portanto, pelo menos a gente espera um quadro técnico capacitado e que faz o seu trabalho. Mas voltando às 2 propostas, eu acho, antes tarde do que nunca, eu acho que ela é bastante tímida, eu acho que ela não espelha o tempo atual, porque eu acho que essa descredibilidade que nós temos da política é porque nós, ao longo desses anos de democracia, de 33 anos de democracia, essa descrença, esse descrédito, ele não nasceu do nada, ele nasceu da nossa observação enquanto cidadãos de ver que os deputados, como que se colocaram numa bolha, vivem um mundo à parte da sociedade, deram as costas à sociedade, e não só esses dados do Afrobarómetro, que já tem mais de 20 anos, 2 décadas, têm indicado o quê? Não é só um divórcio. Eles não estão a ouvir o que é que a sociedade diz. Portanto, é estar de costas, não estão a ouvir, e sobretudo eu acho que é o nível de confiança. Quando eu pego essas iniciativas, eu sei que nós às vezes gostamos de muito referir Cabo Verde, referência de democracia, mas referência de democracia de qual realidade? Da realidade africana, mas esse deve ser o nosso ideal. Penso que os nossos ideais devem ser sempre referências de alto padrão. Então, muitos artigos desses 2 projetos me surpreenderam, porque eu achei bastante assim, eu não vou dizer descaradamente, porque podem levar para o mau caminho, os deputados podem se sentir ofendidos, mas, por exemplo, instituir presentes no valor de 15 mil escudos, achei exagerado, porque nós temos que ver a realidade social. Eu que estive a comparar com países de democracia com mais tempo consolidado, com democracia de mercado, que estão nas 10 economias do mundo, e há países onde, por exemplo, a oferta tem que ter o brinde, pode-se receber brinde no máximo de valor de $20. Aqui eles vão receber presentes no valor de 15 mil escudos, nós temos um salário mínimo de 17 mil escudos, e outros aspectos que ao longo do debate podemos ir debatendo. Mas, de qualquer maneira, penso que assim, antes vale tarde do que nunca, mas temos que pensar, a Assembleia vai entrar de férias, não é? Vai ser implementado quando? A partir de outubro, novembro? E já estamos praticamente no fim do mandato. Isso era uma prioridade para vir desde 2016, mas... Muito bem, eu vou contar a minha história também. No tempo do papel da reprografia, quando um jornalista, uns 2 dias antes ou uma semana antes das sessões parlamentares, eu ia lá, tomava as iniciativas. Mas agora estamos na época digital, não é? Para obter esses 2 projetos, eu tive de pedir um favor a um deputado para me arranjar isso, porque não tens acesso. Eu não estou a dizer que é um retrocesso, mas é uma dificuldade que os profissionais têm em fazer cobertura aos trabalhos da Assembleia Nacional. Posto isso, o debate está aberto. Abel Jaci, 15 contos é muito ou pouco? Parece que temos um problema. Sim. Conseguem ouvir-me? Sim. Se eu estava a dizer que 15 mil escudos
uma grande maioria da sociedade cabo-verdiana não consegue, ou talvez é o dinheiro que vive por um mês. Por isso temos, como já foi dito aqui, temos de ter atenção à própria situação socioeconómica do país, porque esses pequenos elementos também são simbólicos e acabam por ser entendidos pela sociedade cabo-verdiana como um desrespeito, não é? Se o Parlamento anda a dizer que até 15 mil escudos é um valor que deve ser ok, e uma parte substancial da sociedade cabo-verdiana às vezes nem consegue fazer esse dinheiro um mês, eu começo a pensar na perspectiva dessas pessoas, como é que eles devem sentir. Para mim, eu acho que, como disse a Roselma, o valor deve ser de longe inferior. Deve ser uma coisa muito inferior. Mas eu queria também salientar um outro ponto que eu acho que o Código foi muito tímido. É que realmente é um grande passo, eu não quero deixar de salientar isso, mas eu achei estranho que no próprio Código não existe nenhum artigo ou nenhum elemento que aponta para as sanções disciplinares no incumprimento dos atos comportamentais que o Código deve regulamentar. Eu fiquei estranho, não é? Como é que vamos falar de um código e, no entanto, que um código deve regulamentar os comportamentos e não existe nenhum artigo que fale das sanções disciplinares no próprio código. E também já agora, eu também achei estranho no fato do código omitir uma outra coisa, que é o uso indevido dos bens da Assembleia da República. Como sabemos, a nível do Estado, e isso acaba por ser uma coisa generalizada, e a sociedade cabo-verdiana sabe bem disso, os detentores de cargos políticos abusam dos bens do Estado, muitas vezes para fins privados. Qualquer cidadão de Cabo Verde, por exemplo, se lhe foi perguntado sobre esse tema, dirá, por exemplo, o uso indevido das viaturas do Estado. Isso é um exemplo muito básico, mas isso acaba por atrapalhar na confiabilidade da própria Assembleia. Eu vou dar só um último exemplo nesse campo, que é uma coisa simbólica, mas acaba por ter um valor político muito importante. Isso no campo do uso indevido, ou até mesmo do abuso da propriedade da Assembleia da República. A Assembleia Nacional. Há 2 anos atrás fui assistir o plenário e fiquei naquela parte onde o cidadão é reservado. E por ser uma parte superior, consegue-se ver tudo que os deputados iam fazer. E não foi uma surpresa para mim, mas a grande maioria dos deputados usavam aparelhos do Parlamento e estavam a usar o Facebook privado. Ou seja, para mim, isso é um abuso muito grande que deve ser regulamentado e deve ser sancionado. E são essas pequenas coisas, porque se não podemos regulamentar os pequenos abusos, eu acho que vai ser extremamente difícil falar de abusos grandes. Roselma fez um sinal, as vias todas estão abertas, eu vou acompanhar de camarote. Bom, eu queria destacar um ponto que eu acho que é importante nesse tipo de debate, que é, em Cabo Verde nós temos uma promiscuidade muito grande do uso das coisas públicas, porque o público e o privado estão muito ligados aqui. Eu acho que ainda nós não conseguimos fazer um corte entre o que é público e o que é privado. Há uma distorção do sentido do que é público e do que é privado. Isso está na nossa cultura. Há uma cultura de usar as coisas do Estado como se fosse património próprio, né? Apesar do nosso país, muita gente diz, ainda é um país muito jovem, é um país que nasceu só em 75, mas é um país que nasceu no século XX, não no século XIX. Portanto, é um país... Só um parênteses, eu estou a lembrar-me agora daquela governante sueca que apagou
qualquer coisa para o filho. Toblerone, foi um chocolate. E por engano utilizou o cartão do Estado em vez do cartão pessoal. Eu acho que esse é um debate que deve ser feito, porque eu acho que mesmo com a abertura política não houve muitos avanços nesse sentido. Pelo contrário, a própria legislação cabo-verdiana, se a gente for pegar com lupa, tem leis a permitirem o uso da viatura oficial para fins privados. Porque permite, nós temos leis que diz para uso privado. Quando a gente vai para esses encontros internacionais com suecos, finlandeses, noruegueses e apresentamos a nossa legislação, nós somos classificados como um país patrimonial, porque utilizamos bens do Estado para fins privados, e o cabo-verdiano acha isso normal. Porque se a gente até pegar países com tradição autoritária, que depois fizeram transição para a democracia, eu posso dar um exemplo simples, que é o caso do Brasil. Eles fizeram uma limpeza brutal da legislação deles, onde foi proibido o uso de carro oficial para coisa privada. Ele é só em várias categorias, é muito pouca gente que, eu acho que nem muitos podem usar. Mas eu já tive em várias discussões, em vários debates, com presença de deputados de PICV e de MPD, eles acham normal. Isso para mim é um escândalo. É um escândalo porque eles acham normal. Se eu estou naquela posição, eu tenho direito, eu não posso prejudicar a minha filha, a pessoa tem que pensar, eu não estou nessa função para servir a minha filha, ou minha mãe, ou meu tio. Eu estou é lógico que eu falo sempre, o serviço público, ele tem que ser visto num serviço de servir, não é? Eu já estive numa discussão, só para vocês terem ideia, a falar disso, do uso indevido do carro do Estado para ir fazer compras, para ir levar filho. Vieram logo dar exemplo do Obama, presidente dos Estados Unidos. Eu falei, pelo amor de Deus, ele é o presidente do país mais importante do mundo, por questões de segurança, eles têm que levar as filhas para a escola. Mas depois, quando ele sai do cargo, quer dizer, cabo-verdiano distorce as coisas. Nós temos um entendimento muito equivocado do que é público e privado, e isso está na nossa legislação. Mas eu queria voltar aos pontos que o Jesse traz da omissão de sanções. Eu acho que também que esse código ele é muito fraco, porque ele não faz uma ligação com os órgãos de controle externo. Em todas as grandes democracias do mundo, de países civilizados e de democracia consolidada, há uma ligação entre código ético de quem representa com órgãos de controle externo. Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, porque eles é que vão poder fazer um check para ver se há uso indevido. Por isso que há países, quando há visitas de Estado, aqui está a dizer isso no projeto, que tem que ser dito, o que é que se ganhou, fica registado, depois a biblioteca pode criar um acervo e tal. Mas eu penso que nós não podemos fazer um código e depois vir criar uma comissão que vai funcionar mesmo dentro da Assembleia. Eu acho isso uma contradição. Quer dizer, eu sou o árbitro, mas eu também vou ser o juiz? Eu não entendi isso. Eu acho que assim, falha porque não coloca órgãos externos de controle, Tribunal de Contas, por exemplo. Não sei. Eu não sei. Como eu li isso, assim, ainda estou a mastigar. Mas eu achei muito frágil, muito assim, uma coisa feita às pressas para mostrar uma coisa para a sociedade, quando na verdade há um problema grande das pessoas interpretarem que os deputados não estão interessados na vida da sociedade, da vida das pessoas, na vida comum do cidadão. Então eu penso que assim, eles podiam ser ousados. E essa coisa deles trazer a Assembleia da República por um dos artigos, eles podiam fazer um copy-paste de comparação antes de fazer o projeto. Pegar os principais países do mundo, que são exemplos de transparência, como por exemplo a Suécia, que é o primeiro país que teve lei de transparência no mundo, em 1766, que é um exemplo, referência de civilidade e de civilização. Eles agora deixam fora aspectos tão importantes que eu não consigo entender. Sim, Basílio. Obrigado, Júlio. Então, em relação a alguns aspectos, no início o Jaci fez referência à questão de urbanidade versus decoro parlamentar. Durante muito tempo, pelo menos eu me lembro quando eu estava no Parlamento, falava-se muito do decoro parlamentar. Era a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Inclusive em 2014, se não me falha a memória, foi realizado um fórum
cujo título era Ética, Transparência e Decoro Parlamentar, em 2014. Inclusive o engenheiro Espírito Santo foi um dos oradores. Bom, a mim não me choca o termo urbanidade, dentro do sentido que é emprego, de respeito em relação aos outros, sobretudo o que precisamos um bocado no Parlamento. Mas também decoro parlamentar não me choca. Apenas isso para dizer que durante muito tempo falou-se, ou teve-se a ideia, seria mesmo o termo decoro parlamentar, ética e decoro parlamentar. Não sei como é o que será passado e que alteraram a terminologia. Em relação a esses dois diplomas, bom, independentemente do meu ponto de vista, como eu disse, eu saúdo a iniciativa. Eu acho que é um passo importante que é dado. Esperemos que os mesmos sejam aprovados, porque ainda não foram. Bom, desde que sejam aprovados, isso representa um passo importante. E julgo que, com o correr do tempo, há-de-se de melhorar, com a experiência, há-de-se de melhorar. De modo, para mim, já é uma base, mas estou de acordo que se poderia ter ido muito mais longe em determinados aspectos. A questão de 15 mil escudos, a mim não me choca. Não me choca 15 mil escudos. O problema é se efetivamente vamos exercer o controle, se a tal comissão vai exercer o controle para que efetivamente ninguém exceda ou ninguém receba uma prenda ou uma oferta que seja superior a esse montante que é estabelecido. Embora eu respeito quem pense que se devia ter deveria ser um montante muito inferior. Mas para mim o fundamental é efetivamente aplicarmos, respeitarmos aquilo que estamos a aprovar. E não ser mais um diploma para o inglês ver ou para o inglês ler. Há aspectos aqui referidos, particularmente para reserva só a distinção entre o público e o privado. Estou de acordo, precisamos ir muito mais longe em Cabo Verde nessa matéria, sobretudo quando falamos que estamos num país pobre, um país cheio com falta de recursos e que o exemplo tem de vir de cima. Aí estou de acordo, é preciso talvez irmos muito mais longe. Eu não estou a ver o Tribunal de Contas a fazer um controle sobre essa matéria concreta. Não vejo como é que o Tribunal de Contas vai fazer um controle em relação à oferta que é dada. Isso é um caso, em relação à oferta. Mas o diploma não se refere só à oferta e à hospitalidade. É muito mais abrangente. E tem aspectos que eu não estou a ver como é que o Tribunal de Contas ou outro órgão externo de controle iria intervir. Esses diplomas, como eu disse, tratam da questão da oferta e hospitalidade, mas também do comportamento dos deputados dentro do Parlamento e não só, porque o mandato do deputado não se esgota, como nós todos sabemos, no Parlamento, até no relacionamento dele com o seu eleitorado. Tem de ser, portanto, ele tem de observar esse código de conduta, é muito mais amplo. Antes de ver quem fala, não sei se Jaci vai falar agora. Júlio, uma questão. Aí foi falado sobre uma falha que está cá, que é os deputados da Assembleia da República. Isso, de facto, é um erro grosseiro, temos que o dizer. Mas às vezes eu penso que não temos o devido cuidado, ou não atribuímos a devida atenção a pequenos aspectos, a pequenos pormenores e que podem concorrer para descredibilizar uma instituição. Essa é a verdade. É imperdoável, e eu tenho que o dizer, é imperdoável uma falha dessas, porque para além de quem fez a redação, evidentemente são os deputados que fizeram a redação, mas há comissões que têm de dar uma vista de olhos e ver todo o aspecto está correto, não está correto, de modo que aí eu acho que é uma falha de facto imperdoável. Pois, era só para dizer que temos dois telefones, o 260-5235 e o 596-2556, que está à sua disposição para participar connosco e depois
Jamila Carvalho faz a ligação. Sim, momentaneamente tivemos o Abel Jaci fora da linha. Vamos ver o que é que se passa, Marzinho. Parece que temos um problema com a própria internet. Vamos em frente até que Marzinho Fernandes resolva esse problema. Roselma, tu ajudas a tomar a estafeta? De quê? Desse debate. Sim. Sim, acho que a linha caiu. A linha caiu, mas já está reposta. Ok. Eu queria só mencionar também, porque eu sou, a minha profissão é de cientista político. Embora eu acredito muito nas instituições e, do ponto de vista metodológico e teórico, defino-me como um institucionalista. E então, qualquer ação, qualquer comportamento, para realmente ser sancionado e ter validade, é preciso entender os processos de aplicabilidade, não é? Eu vou só mencionar um outro exemplo para mostrar às vezes que, não obstante termos leis modernas e leis que realmente foram feitas para mitigar os abusos dos bens públicos, há um grande descumprimento. E como sabemos, os detentores dos cargos políticos, né, em Cabo Verde, de uma forma geral, pela lei, devem reportar o seu património todos os anos. Há pouco tempo saiu uma reportagem e sabemos que uma grande parte nem faz isso e ninguém praticamente se liga. E agora eu pergunto, se em relação a um órgão tão importante como o Tribunal Constitucional, que é o órgão do qual deve receber esses relatórios de patrimónios dos cargos políticos, há um desrespeito e nada acontece, o que é que vai acontecer quando os deputados começarem a desrespeitar esta comissão de ética, caso essa comissão for estabelecida? Portanto, é isso que temos que perguntar. Até que ponto que a própria comissão vai ter a autoridade, legitimidade e capacidade de se impor e fazer valer os princípios que devem ser tidos como os princípios basilares dessa própria comissão. É isso que temos também que focar. Muito bem. A declaração de rendimento é anual, não é? Pois, Código de Ética e Conduta do Funcionário Público de que país? Da Cabo Verde, não é? Nunca foi aplicado. Nunca foi aplicado. Jesus Cristo. Sim, não, a Roselma está a exibir um livro que é um Código de Ética e Conduta do Funcionário Público cabo-verdiano que nunca foi aplicado. Pois está publicado em Boletim Oficial, suponho. Sim. Pois é. Sim, Basílio estava a pedir para falar. Não, eu dizia sobre essa questão da declaração de património. Bom, a ideia que eu tenho é que, pelo menos o que a lei diz, que anualmente você deve atualizar a declaração de património. No início, quando você entra no cargo, quando chega ao cargo, atualizar anualmente, e no término do cargo, de novo, você tem de fazer. Pelo menos foi o que eu fiz durante o tempo. Eu me lembro, quando eu saí da Assembleia, a primeira coisa que eu fiz, porque há um prazo que não tenho presente nesse momento quantos dias, mas há um prazo que é bem curto, muito curto mesmo, você tem de fazer. Se há gente que não está a cumprir, mais a mais titulares cargos políticos, é preciso que quem de direito, como se costuma dizer, que é a instituição onde se faz essa declaração, tome as devidas medidas. Eu quero acreditar aqui que a comissão vai funcionar. Agora, isso vai depender dos deputados, da vontade política, porque uma coisa é aprovarmos os instrumentos. Outra coisa bem diferente é a sua operacionalidade, porque isso vai depender
da vontade política. Eu não tenho razões para dizer que não vai funcionar. Eu prefiro acreditar que sim, porque senão estaríamos a brincar, estamos a legislar para cumprirmos, e que a Comissão vai funcionar e vai exigir que o Código de Conduta seja aplicado. Eu prefiro acreditar nisso. À partida, levantar a questão se vai ou se não se vai. Mas há sempre essa hipótese de não ser aplicado. Eu sei também, tenho que dizer. Eu queria suscitar aqui uma questão. A designação, isso está no artigo 2º da composição, ponto 3, a designação do deputado para a Comissão compete aos grupos parlamentares e partidos e no prazo indicado pelo Presidente da Assembleia. Comissão de Ética e Transparência da Assembleia Nacional, artigo 2º. A designação do deputado para a Comissão compete aos grupos parlamentares. Não ficará porque designação e não eleição em plenária? Exatamente. É uma questão que eu estou a suscitar. Mas eu acho que essa ideia de designação já é em plenária, que é através de resolução, que normalmente as comissões, por exemplo, a comissão eventual de qualquer coisa, são os grupos parlamentares que, em função da sua representatividade, fazem as propostas dos membros que representam os grupos e há uma resolução que é aprovada. Portanto, eu acho que é eleição. É uma eleição, é uma comissão como outras comissões. Aliás, as outras comissões todas, quer as comissões especializadas, quer as comissões eventuais, são criadas através de uma resolução e com esse mecanismo. Os grupos designam, mas é o plenário da Assembleia é que sanciona. Pelo menos é esse o meu entendimento. Essa comissão deve ter exclusivamente deputados ou poderiam ser agregadas outras entidades, Abel Jaci? Aí está uma questão muito importante. Essa proposta de resolução faz parte de um pacote de reforma do Parlamento, não é? E há novas experiências que devemos prestar atenção para ver até que ponto essas experiências feitas noutras paragens podem ser adaptadas à nossa própria realidade. A Rosama já deu alguns exemplos de como devemos sempre comparar com outras experiências, porque na política, assim como na vida, comparar é saber, né? O saber é essencialmente comparado, e uma vez fazer essas comparações, consegue-se realmente extrair alguns dos benefícios de instituições que foram criadas, que podem permitir um grande avanço na qualidade da democracia. Isso tudo para dizer, por exemplo, que devemos querer pensar que já é tempo de criar o que na Bélgica já se faz por alguns anos, que é a Assembleia de Cidadãos, que é um órgão voluntário, não eleito, mas assim os cidadãos são portanto, através de lotaria, são escolhidos para fazer parte desse órgão. E esse órgão poderá ter um papel fundamental na regulamentação de atos parlamentares, principalmente no que diz respeito à ética. Porque se tivermos uma instituição de fora, de cidadãos, não só traz uma mais-valia à própria legitimidade do Estado, estamos a falar de cidadãos que voluntariamente vão fazer parte dessa instituição e são escolhidos de uma forma aleatória. Portanto, isso, claro, implica uma conversa muito mais aprofundada, implica mais reformas no todo do sistema político cabo-verdiano, mas é um passo que devemos querer incluir na conversa se realmente o objetivo é aumentar a transparência da Assembleia Nacional, é aumentar a confiança que os cidadãos devem ter em relação a essa instituição, assim como as outras instituições de Estado, e também aumentar a própria participação política dos cidadãos em Cabo Verde. Rosama fez um sinal. Sim, eu acho que aqui há um ponto que eu acredito que o colega, o Sr. Basílio, ele já exerceu essa função de presidente, então ele tem essa
essa perspectiva institucionalista e ele acredita muito. Eu estou a colocar aqui mais numa perspectiva de uma cidadã que cada vez mais se sente descrente da classe política que nós temos, por causa que a gente não vê essa conexão real entre a política e a sociedade. A gente vê, na verdade, costas viradas. E quando nós pegamos a realidade institucional de Cabo Verde, o que é que nós vemos? Nós temos uma realidade formal, de papel, que são as leis, que são muito bonitas, são até inspiradas às vezes em realidades que são exemplos, referência, mas depois quando tu vens na prática, o que está na lei não se aplica. Temos duas realidades em Cabo Verde. Uma realidade formal e a realidade que se impõe, que é a realidade informal, que eu digo que é a que conta, não é? Porque, repara, há 10 anos atrás, em 2015, tinha havido um grande debate nacional, porque Cabo Verde tinha ficado mal posicionado, eu acho que num dos índices, e houve uma tentativa do governo de tentar, na altura, em 2014, 2015, tentar trazer alguma credibilidade. Foi feito um código de conduta ética para funcionários públicos. Na altura havia muita discussão sobre como se usa recursos do Estado, bens do Estado. Foi publicado num boletim oficial em início de 2015. Ele nunca foi regulamentado, que esse é o grande problema das leis em Cabo Verde. Faz-se coisas incríveis, bonitas, depois não se regulamenta, não se implementa. E no link disso que eu estou a falar, Cabo Verde queria também submeter, passar a fazer parte da Convenção das Nações Unidas da luta contra a corrupção. O que é que fizeram na altura? Constituíram um grupo nacional, constituído por um juiz do Supremo, um inspetor de finanças, um técnico de administração pública, um representante do Ministério da Justiça, e foi feito o trabalho para Cabo Verde submeter o relatório para passar a fazer parte da Convenção das Nações Unidas. E depois foi enviado um grupo de peritos de vários países, 4 países do mundo. Tinha um perito da Costa Rica, não lembro se tinha um da Áustria, vem cá para fazer depois uma avaliação do país. E nós tivemos a acompanhar esses peritos para várias entidades, e eu não esqueci, quando fomos ao Supremo e que foi falar dessa questão dos membros, dos titulares de Estados políticos, têm que fazerem declaração dos bens. De facto, eles têm que fazer isso, está na lei. Acontece que o próprio Supremo, a própria juíza que falou com o grupo, reconheceu que o Supremo não tem capacidade institucional para fazer o acompanhamento. Eles não têm capacidade institucional. Uma coisa é quando tu inicias um mandato, dizes assim: eu tenho 100 contos na minha conta. No fim, quando estás a terminar o mandato, tenho 120, né? Agora, problema quando tu não tens capacidade institucional para fazer esse acompanhamento, esse seguimento e essa monitorização. Grandes países, os mais transparentes do mundo, até aqueles que nem são às vezes referência, como é o caso do Brasil, que tem vários casos de corrupção. Mas o que é que eles fazem? Há uma rede de instituições que fazem o acompanhamento daquela pessoa que chegou no cargo público, quando ela entrou, quanto ela tinha, o que é que ela passou a ter, com quanto ela sai. Por isso é que no Brasil nós temos governadores presos, presidentes que já foram presos, gente que perdeu o mandato. Porquê? Instituições funcionam. Se eu vou ser deputada, vamos dar um exemplo. O meu salário é X. Apresento-me. Quando eu vou sair, eu não posso ter casa em Portugal, 3.000 hectares de terreno no Sal, na Boa Vista, esse é que é o problema de Cabo Verde. Que a questão da corrupção já está tão embrenhada na nossa sociedade, porque, primeiro, às vezes temos vazio de lei, a lei é vazia, não diz que, vamos imaginar que és eleito como presidente de Câmara. A lei tem que dizer que tu não podes vender para o teu irmão não sei quantos mil. Ele tem direito a terreno, mas não dessa forma que nós vemos em Cabo Verde, não é? Que a pessoa não tinha nada, entrou para a política, passou a ter tudo. A descrença do cabo-verdiano em relação aos políticos, no meu entender, é isso. Começaram a ver que tinha gente que não tinha absolutamente nada. Nada. Não herdou, de pai nem mãe, não tinha negócio, não era empresário, e passou... Nem totoloto. Não ganhou euromilhões, não vou dizer o nosso totoloto, e de repente entrou na política. E o que é que a política passou a ser em Cabo Verde? Passou a ser um negócio. Passou a ser uma forma das pessoas
se promoverem e passarem a fazer o bem para um pequeno grupo, porque esse é o problema desta terra agora. Você não tem mais aqueles patriotas, gente que fazia coisa abnegada. Por isso que eu falo, essa reforma que tem que ser feita em Cabo Verde, às vezes até deveria voltar até mais atrás. Falamos muito mal de partido único, porque talvez se você tira regalias e mordomias da classe política, aí você vai ter pessoas a começarem a ter confiança na sociedade. Eu pego sempre a questão da Suécia, porque eu acho que é um outro patamar, é um nível de civilização. Tem um livro muito interessante que é sobre a vida dos políticos na Suécia. Gente simples, que anda de autocarro, anda de metro, anda de bicicleta, fazem as suas próprias coisas, não é? Porquê? Eles entendem. Primeiro, é uma sociedade que tem um alto nível de confiança. As pessoas confiam. Eu estou a votar nessa pessoa, eu confio nela. Cabo Verde é diferente. Temos um alto nível de desconfiança a nível societal e ele está imbuído por os nossos representantes. Então, na Suécia tem uma coisa que é assim: nem Vossa Excelência, nem mordomia, nem Vossa Excelência. Ele não é considerado Excelência, é um funcionário, está lá para prestar um serviço num tempo certo, né, determinado, para aplicar um determinado projeto. Depois, quando ele sai, ele continua a sua vida. Nem Excelência, nem regalia, nem mordomia. Aqui eu acho que nós invertemos as coisas. A política passou a ser a esfera das mordomias, dos privilégios, das coisas que às vezes para um cidadão comum é difícil conseguir, e depois nós vamos fazer uma proposta, que é uma proposta, sim, tudo bem, antes vale tarde do que nunca, mas que não é um passo à frente. Não há ousadia. Não há ousadia porque, primeiro, vocês estavam a falar dessa questão da comissão. Por exemplo, o artigo 15 fala de questão de recurso. Uma pessoa, das deliberações da mesa e das decisões do presidente da comissão, cabe recurso para o plenário da comissão. Olha, eu acho que um problema, quando surge um problema ético de uma pessoa que é representante de uma nação, não é dentro de uma comissão que se vai debater, é na plenária, não é? Vai-se debater é na plenária. Por quê? Eu acho que quando a pessoa é escolhida para estar numa lista de um partido, ela deve se sentir orgulhosa. Eu vou representar esta nação, vou representar essa gente, esse povo. Mas em Cabo Verde há uma distorção disso. Há uma distorção. Primeiro porque eles se acham o máximo. É uma lógica de rei. Olha, na Suécia a coisa é tão séria, gente, que eles... Até teve um primeiro-ministro que diz assim, ele era contra a coisa de ter palácio. Um primeiro-ministro não tem que ter palácio, porque não é reinado, é a república, a democracia é a república. Sem privilégios, sem regalias, sem mordomias. As pessoas entram lá para prestar um serviço à nação, para representar a nação até uma determinada altura, né? Para cumprir um papel. Mas eu acho que como nós distorcemos as coisas, e a política em Cabo Verde, infelizmente, entrou num ponto, porquê? Quando nós escolhemos um líder, nós vamos escolher o mais digno entre os dignos, não é? Mas parece que agora nós perdemos a noção. A questão da qualidade moral deixou de ser uma referência importante. Parece que até uma coisa assim, quando mais esperto, melhor, porque a base do interesse é que conta. E eu acho que o descaramento é tão grande, porque eu já ouvi em cerimónia pública vereadora dizer que ganhou caixa de vinho de empresa, que ganhou estadia em hotel, eu não sei quanto para ele e família, que ganhou televisão plasma de eu não sei quantas. É normal, é considerado normal. Mas, entretanto, temos normas publicadas em BO que depois não são fiscalizadas, não são controladas, e depois queremos mostrar, quer dizer, aqueles que não... Pegamos outras legislações, fica a dizer assim, o funcionário público, ele é incompatível, ele é como eu até às vezes esqueço as expressões, que ele está sob regime de exclusividade, né? Está sobre... E para ele, por exemplo, dar aula, ele tem que pedir uma autorização. Isso não é ridículo? Vou dar um exemplo. Eu sou, por exemplo, tenho doutorado, tenho 10 livros publicados, vou sempre para congressos internacionais. Se eu quiser dar aula, eu tenho que pedir autorização para o meu ministro. Isso é ridículo. Por isso que eu não dou aulas. Por quê? Você atrela, quer dar como um estado correto para uns e para outros é aberto. Quando em vários países do mundo, se você tem um nível de especialidade altíssimo, eles te chamam. É o próprio Estado que te diz assim, vai dar aulas.
Porque, por exemplo, uma pessoa com o meu perfil, vão-me dar autorização? Claro que não vão me dar. Vão dizer, esta aqui, essa crítica, não vamos dar autorização. Por isso não dou. Se nós estivéssemos na Assembleia, o Presidente ia dizer, o seu tempo chegou ao fim. Temos em linha de São Vicente, João Lima. Muito bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os convidados. E parabéns pelo tema escolhido. De facto, essa questão da ética e a corrupção em Cabo Verde deve ser estudada, mas isto vem do erro da Constituição. Porque, veja, a nossa democracia pode estar em crise. Porque um país que nós valoramos que somos democráticos, e o povo não se pode fazer um referendo. Que raio de democracia é esta? E o que acontece é que, na Casa da Democracia, que é a Assembleia Nacional, que nós votamos e elegemos os deputados dessas ilhas, chegam lá, fazem leis que não protegem a sociedade. É por esta razão que o povo de Cabo Verde, nos inquéritos que são feitos, está a essa descrença nos políticos, e o país é tão pequeno que todos nós conhecemos uns aos outros e sabemos todos nós de onde viemos. E depois aparece um colega do João, um colega do Júlio, que entra na política da noite para dia é rico, sem ganhar totolote e euro-milhões. Mas essa culpa vem do sistema judicial. Eu tenho escrevido muito na minha página do Facebook. A culpa de tudo isto é o Ministério Público. Porque eu sou crítico que o Procurador-Geral da República não pode ser indigitado pelo Primeiro-Ministro. Porque quando é indigitado pelo Primeiro-Ministro, vai controlar quem? Veja os sinais de corrupção que temos em Cabo Verde. Quase tudo para em processos arquivados. Veja que em 50 anos de independência que estamos a comemorar, nunca foi preso em Cabo Verde um político neste país. Quer dizer, Cabo Verde um dia tem que ganhar um prémio de alguma coisa. Será que todo político em Cabo Verde é ético, é responsável e não é corrupto? Quando nós todos os cabo-verdianos ouvimos comissões feitas dentro do Parlamento para investigar o Fundo de Ambiente e outras questões, e tudo acaba em banho-maria. Quer dizer, isto já não está nem na base política. É o povo que tem que sair à rua, as instituições exigir, porque o povo é que é soberano, que isto mude. Por exemplo, nós temos que ter uma revisão constitucional deste país, que necessita mexer em algumas coisas. O sistema foi mudado em 90, isto deu no que deu, e temos que mexer quanto antes para controlar essa geração que é gananciosa. Com geração do Brasil e dos outros países, essas férias, essas gente não são ricas. Mas essa geração minha de 70, porque eu estou com 48 anos, é uma geração gananciosa, que não quer trabalhar, quer viver a beia francesa a custo do povo de Cabo Verde. E nós temos que meter regra nisto. Porque todos nós sabemos, todos nós conhecemos. E eu vou-lhe dar um exemplo. Quando você é ético, porque eu sou ético, e você entra nas listas, que você defende a ética, porque você aprende você é conectado com o que não é confusão, porque não é ali em temas. João. Nas câmaras municipais. João. Alô, estás numa zona que a rede não está muito boa agora, não é? Mas o essencial, o essencial do teu pensamento. Estou a ouvir o jornalista Júlio muito mal. Alô? É isso que eu estou a dizer. Tu estás posicionado num sítio muito mal. Nós vamos esperar que a coisa melhore e depois poderemos voltar a contactar contigo. Vamos até Porto Novo, Marzinho, ao nosso encontro. António Fernandes, bom dia. Muito bom dia. E bom dia a toda a nação cabo-verdiana. Muito bem, a questão é muito vasta, não é? É muito vasta. Tem muito que se diga sobre este assunto, que eu penso que as questões prementes do Estado de Cabo Verde residem exatamente nessa questão. Ora, começando por dizer que eu tenho, na minha opinião, que
os acontecimentos em Cabo Verde não têm sido processos, nomeadamente a própria independência. E seria nesta altura que o povo de Cabo Verde deveria perceber o que é um Estado. Porque o nosso Estado era normal que um cidadão quebrasse uma vitrine, porque nós trabalhávamos para sustentar um outro povo. E nessa altura, a independência foi simplesmente um acontecimento que o povo não foi preparado para perceber o que é o Estado, porque eu já não posso quebrar a vitrine porque a vitrine é minha. O sinal de trânsito é meu. Não posso quebrá-lo. Portanto, eu tenho que conservar o Estado. Com a abertura política, foi um momento crucial onde a classe política se estabeleceu. E não existe uma relação, na minha opinião, entre a atividade política e com a questão da sua remuneração e produtividade. O político não ganha porque produz. O político ganha porque goza de um status quo. E isto está um grande mal. Ou seja, hoje temos exemplos de países que está-se aqui no painel a referir, como Suécia, etc., são democracias que quem vai exercer política entra pela função como da forma, ou seja, com o perfil profissional que vinha. Por exemplo, se é professor, vai como professor. Depois pode ter maior remuneração dependendo do que ele vai acrescentar ao Estado. Por exemplo, dos seus projetos, etc., que ele ali será avançado. Mas não, nós temos um deputado que entra para o sistema, tem a mínima preparação. Olha, Santo Antão aqui tem um exemplo tremendo. Não tem preparação nenhuma, não sabe o que é o Estado, não sabe o que faz. Os deputados nacionais, na minha opinião, é um número muito reduto que deve saber qual é a sua atribuição. E veja bem, eu em Porto Novo, estando toda hora em espaços públicos, etc., vendo, por exemplo, deputados transitando de um lado para o outro. O deputado está trancado no seu carrão, não é? Vidros fechados, não fala com cidadão nenhum. Ou seja, aqui o funcionário não fala para o empregador. Ele não sabe que ele é funcionário de cada cidadão cabo-verdiano. Que o trabalho dele é escutar os cabo-verdianos para ir representar o cabo-verdiano no Parlamento. Ao invés disso, o que é a atribuição destes nossos deputados? Defender os partidos políticos. Defender os seus partidos. Como está a ver, António Fernandes, o nosso tempo é muito reduzido, não é? Que eu devo concluir, pois não? Pois. Sim, ok. Então, só para concluir, é dizer que, portanto, as questões são verdadeiramente amplas, haveria que ter maior espaço, mas para concluir, Cabo Verde precisa definir. Primeiro, é preciso retirar tal status e o mais importante é definir que sistema político tem Cabo Verde. Porque nós estamos a dizer que é uma democracia, mas veja bem, se um estudante de política vai desenvolver sua tese, nível superior ou mestrado, sei lá, pós-graduação, se ele for caracterizar o sistema político cabo-verdiano como uma democracia, objetivamente vai reprovar. Porque tudo aquilo que é objetivo, que é científico do nosso regime político, vai desembocar numa oligarquia de partidos políticos. Quem está no poder são os partidos políticos. Muito bem. Não é o povo. Não é representado. Eu peço-lhe que conclua, porque temos outras inscrições, está bem? Fica para a próxima. O assunto, a questão não se esgota por aqui. Vamos até um pouco mais longe de quem vive nas tais democracias avançadas, tipo Finlândia, Suécia, que é o historiador Jairzinho Pereira, que está em linha connosco. Muito bom dia, ou se calhar já é boa tarde por aí. Muito bom dia. Boa tarde aqui, mas muito bom dia em Cabo Verde. Júlio, conseguem ouvir-me? Perfeitamente.
Sim. Júlia, assim, eu gostaria muito de fazer uns comentários telegráficos. Tenho acompanhado este debate com muito interesse, tenho uma equipa muito capaz, e tanto o Abel como a doutora Roselma fizeram referências a aspectos muito interessantes. Eu conheço muito bem a experiência da Bélgica, da Finlândia e da Noruega, um pouco também da Suécia. A minha consideração neste debate é nós temos que interrogar porque é que essas sociedades chegaram a este nível de maturidade. E a pergunta, a resposta para esta pergunta é evidentemente tem a ver com a maturidade da sociedade civil nestes países. E eu acho que o que o Abel fez referência a esse grupo de cidadãos que na Bélgica, de facto, podem influenciar a definição do quadro legal da gestão da coisa pública, tem a ver com, de facto, uma aposta da sociedade civil em acompanhar, tal falta de capacidade que as instituições sofrem e que a doutora Roselma Évora referiu muito bem. Mas nessas sociedades que eu acompanho, eu me lembro quando fazia o meu doutoramento na Finlândia, eu ia ao Parlamento, ouvir os debates e de facto há uma simplicidade muito grande, muitas vezes até a romanticidade, mas há uma simplicidade muito grande. Eu lembro-me das saudações, das conversas e pronto, não há essa tendência para os obséquios e os exageros, os formalismos e tudo. Mas isto tem a ver, de facto, como disse muito bem a doutora Roselma, a consciência do servidor público que está nestes políticos. E a minha pergunta tem a ver com isto. Porque a sociedade civil em Cabo Verde, é preciso dizê-lo, não age, não diria que não existe, mas não age porque, de certa forma, e estou a falar, aplica-se a toda a gente, inclusive eu, porque não, toda a gente acautela os interesses nas suas intervenções sociais, toda a gente pensa que tem alguma coisa a perder e não há aquela coragem para que seja momentaneamente perder alguma coisa pelo interesse público. Eu acho que no momento em que tivermos alguma capacidade de coragem e sacrifício em prol do interesse público, poderemos controlar muito melhor a gestão da coisa pública. Eu, por exemplo, nunca percebo, e na Finlândia, por exemplo, isto seria inaceitável, um indivíduo servir como político durante 2 legislaturas e depois de sair ter um salário vitalício. Quer dizer, são essas coisas. É claro que isto cria tudo aquela ideia de que o paraíso em termos financeiros, em termos económicos e estar bem na vida, o paraíso está na política. Quer dizer, um professor, por exemplo, imaginem isto, um professor universitário dá aulas na universidade e 10 anos depois pensa, bem, eu agora já não quero dar aulas, quero dedicar-me apenas à investigação ou quero ir passear e descansar um bocado. E a universidade diria, bem, deste aula 10 anos, agora vamos pagar para a vida toda. E é isto que acontece com muitos cargos políticos, quer dizer, vamos ter de repensar. Enquanto sociedade civil é preciso repensar e fazer este apelo. Nós temos que criar uma capacidade enquanto sociedade civil para pressionar a classe política, porque essas mudanças nunca virão da classe política. Terão de surgir da pressão da sociedade civil, que é de facto quem facilita o contrato social. Sem este contrato social vigiado e seguido de perto, não vamos lá.
Muito obrigado. Muito bem. Vamos regressar ao nosso painel, não é? Depois dessas considerações todas, e depois regressaremos para mais uma rodada, porque há gente inscrita. Basílio Ramos, muita matéria para comentários, não é? Com certeza, Júlio. Não, em relação a Rosário, eu queria dizer... Rosário, desculpe-me lá. Não, eu queria dizer, eu tenho uma posição institucional, mas isso eu assumo, eu tenho uma posição institucional, talvez pelo meu percurso, pelo meu passado, o que me leva ao analisar as instituições cabo-verdianas ou a situação em Cabo Verde, reconhecer aquilo que está errado, aquilo que está mal, mas também valorizar o que é positivo. Essa é a minha postura que sempre assumi e continuo a assumir, hei de continuar a assumir. Entretanto, eu julgo que, e não falando só do Parlamento, porque o Parlamento é o foco, é o centro do poder, e é a instituição ou o órgão que está mais exposto à avaliação e ao escrutínio da sociedade cabo-verdiana. Eu digo ainda bem, e é preciso muito mais. É preciso irmos muito mais longe no controle e no escrutínio das instituições pela parte da sociedade cabo-verdiana, dos cidadãos cabo-verdianos. E é nesse aspecto que eu entendo que esses 2 diplomas se inscrevem nessa lógica. Aliás, que vem de trás. O impulso da reforma do Parlamento vem desde os anos 90. Desde os anos 90. Aliás, há aquele conjunto de diploma que foi aprovado em 97, Estatuto dos Deputados, o regimento, etc., não é? E prosseguiu depois, anos depois, e que estamos a concluir, ou se está, estamos lá, que eu não estou lá, que se está a concluir agora. Eu penso, Rosalma, efetivamente, que, e o Jair Zimprer citou isso, temos um problema sério em Cabo Verde, que é a fragilidade da sociedade civil, que é muito débil. Aliás, eu diria, andei a brincar às vezes com os colegas com quem eu discuto, há aquele termo que Gramsci dizia que é um estado gelatinoso. A sociedade civil praticamente num estado gelatinoso. É frágil. E todo o mundo depende do Estado em Cabo Verde. Todo o mundo depende do Estado. Não. Daí o controle também que os cidadãos ou a sociedade civil possa exercer sobre os órgãos e sobre os titulares de cargos políticos ser fraco, ser frágil de facto. E eu defendo, portanto, que devemos ter em conta que é preciso uma maior articulação entre as instituições, entre os representantes dos cidadãos e a sociedade cabo-verdiana. É preciso uma maior articulação. É preciso que saibamos, ou aqueles que exercem o poder saibam, que têm a necessidade de serem controlados e Cabo Verde só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar com isso. Portanto, as fragilidades que temos devem ser apontadas, devem ser assumidas, mas sobretudo numa perspectiva de mudarmos progressivamente para atingirmos um estádio mais avançado. Mas eu queria dizer era isso. Reconhecendo os aspectos negativos que existem, também valoriza aquilo que de positivo existe em Cabo Verde. Era isso, Júlio. Sim, eu tenho de fazer aqui o papel de defensor de quem está longe, não é? Abel Jaci, foram feitas intervenções. Há algum comentário que queiras fazer a esta altura? Pois, claro que sim. E eu vou tentar ser bem breve, porque realmente eu tendo a falar muito. No que diz respeito à sociedade civil, acho que já foi dito que a nossa sociedade civil é fragilizada. E aqui eu gostaria de trazer um pouco de margem que estamos a perder tempo em tentar interpretar a sociedade civil quando o objetivo é mudá-la. E para isso precisamos entender quais são as causas da fragilidade da sociedade civil em Cabo Verde. Será a cultura? Já foi aqui apontado uma cultura de subserviência, uma cultura de dependência ao Estado, ou será por causa de, digamos assim, de um cálculo
individualista, como apontou Jorginho. As pessoas realmente acautelam, como ele disse, a palavra é dele, em tomar certa posição. Portanto, há um cálculo individualista, ou por fim, será por causa de razões estruturais e institucionais. Eu acho que tenho, no meu entender, a fragilidade da sociedade civil de Cabo Verde tem muito a ver com as razões institucionais e estruturais. E eu vou dar só um exemplo que eu já assisti muitas vezes. Falamos muito das sociedades ditas maturas por aqui, as sociedades escandinavas e norte da Europa. Eu já vi cidadãos desse país, em Cabo Verde, simplesmente a desrespeitar as regras e as leis. E essas pessoas sabem muito bem que nos seus países não faziam isso. Por isso, não é uma questão cultural. É isso que temos de tentar. Não é uma questão cultural, porque se fosse uma questão cultural, não é? Uma pessoa que realmente fosse de Escandinávia, portanto, Finlândia, Dinamarca, etc., em Cabo Verde, acaba por ter o mesmo tipo de comportamento. Mas eu já observei, tenho certeza que os ouvintes e os meus colegas aqui já observaram casos similares de pessoas ditas das sociedades maturas que, no entanto, ao vir a Cabo Verde, deparam que há um certo déficit institucional no cumprimento das regras e acabam por ir na dança. Isso no que diz respeito à sociedade civil. E também queria tecer algum comentário sobre um ponto que foi aqui indicado, que eu acho muito pertinente. O cidadão que falou de Santo Antão falou do fato dos deputados não trabalharem. Pelo menos foi isso que eu entendi. E voltando ao código de ética que nos trouxe aqui, há um artigo precisamente neste campo, que é o artigo 6º, que fala da diligência dos deputados. Ou seja, o deputado deve ser uma pessoa industriosa, no sentido de ter que trabalhar para o cargo que lhe foi confiado. E deve estudar muito. Agora, acho que isso é do conhecimento geral, porque basta assistir 30 minutos de debate parlamentares para se dar conta que um número grande de deputados simplesmente não leem os projetos de lei que lhes são colocados à frente. Eu já assisti isso, porque eu falo isso porque eu sou professor universitário e eu consigo muito bem discernir um aluno quando fala de um assunto. Portanto, estamos a discutir, por exemplo, um livro e ele fala e dá-se conta claramente que ele não leu o livro ou o artigo. É a mesma coisa com um deputado quando não leu o projeto que está sobre a mesa e, no entanto, começa a falar muitas coisas, porque quer preencher o tempo. É isso que temos que também focar muito no campo da diligência. E eu aqui quero salientar um ponto importante. Isso não tem nada a ver com a instrução académica da pessoa. Tem a ver com, digamos assim, a vontade de aprender e a vontade de servir o público, como que já foi dito. Um deputado que lhe é confiado para a função que detém, deve aprimorar e entender não só a lógica institucional, as regras, como também dar seu trabalho sempre para melhor defender os interesses dos seus constituintes e o interesse da nação. Portanto, o princípio de diligência é um princípio muito importante e eu fico muito grato ao conterrâneo meu de Santo Antão por ter trazido esta questão à nossa conversa. Muito bem, Rosalma, estás com vontade de falar, não é? Eu Sim. vejo. Não, porque eu acho que nós tivemos aqui 3 ouvintes, o Sr. João Lima, o Sr. António Fernandes e o Jairzinho Pereira, que eles trazem assim, uma manifestação do que nós temos visto na nossa sociedade. O Sr. João Lima fala que a culpa é do sistema judicial, mas eu não iria assim ser tão minuciosa. Ele levanta um ponto importante. Eu acho que há um problema com o nosso sistema político. E o sistema judicial, como é que a gente diz em crioulo? Ele te apanha para a tabela, não é? Porque ele está dentro de um sistema político. Quando eu estava a fazer a pesquisa para a minha tese de doutoramento, que é sobre o Parlamento, eu tive acesso a várias fontes primárias e na altura de fazer a revisão constitucional, em 91, 92, aquele grupo que fez a dissidência do MPD, há muitas entrevistas, fontes primárias compiladas que eu tenho referência, posso até dar, eles chamaram a atenção
que a Constituição que o PICV tinha proposto, mas que ia cair, que ia agora iniciar com a nova Constituição do Estado Democrático, tinha problemas. E qual que era o problema? Excesso de governamentalização. Há uma entrevista, eu não lembro bem se foi o Sr. Armindo Ferreira, eu tenho essa entrevista guardada, dada num jornal, que eles chamavam a atenção. Essa proposta de Constituição, que nós vamos começar, esse novo regime, ele tem problemas. E qual que é o problema? É focar tudo no governo. Ora, se é assim, então vamos mudar o nosso sistema e o nosso regime político e vamos tornar uma república presidencialista. Quando eles falam que é erro, eu concordo, né? A Procuradoria, que é a defesa do bem público, que é a defesa de todos, eu fico abismada com o papel da Procuradoria em Cabo Verde, porque eu vivi praticamente 15 anos no Brasil. Eu tenho essa lógica do Procurador da República sempre atrás da defesa da coisa pública. E aqui eles têm um papel assim, é como se eles fossem assim, é um entrelaço, é uma coisa, eu fico assim abismada. E outra coisa também que temos que falar, a nossa comunicação social é uma comunicação social frágil, porque a sociedade civil também é isso. Quando tudo está amarrado ao Estado, é como se todo mundo está à espera de algum momento para ser alguma coisa. Porque a comunicação social, que deve ser o quarto poder, até nesse código ético, por exemplo, tem que ter um papel fundamental quando tem essas visitas oficiais. Tem que ter gente desses órgãos oficiais para saber que tipo de presente é que foi dado, valor desses presentes, para poder fazer esse papel. Agora, o senhor António Fernandes, ele fala uma coisa que é a realidade hoje. Agora, o deputado cabo-verdiano, ele não precisa ser preparado. Eu acho que quando menos preparado ele for, mais os partidos gostam. Eles gostam de gente despreparada, desqualificada, e eu falo sobretudo moralmente. Porque eu acho que não há maior riqueza no mundo que a parte moral. Não é nem formação, né? E eu acho que esse país está a perder com isso. E eu penso, quer dizer, nós temos uma proposta de código ético, mas no fundo vai ficar ali tudo amarradinho entre os dois partidos. Depois eu fico a perguntar, mas como é que isso, de facto, como é que vais implementar? Porque temos leis que são leis boas, mas agora e a implementação? Bem, nós temos mais um lote de ouvintes. Helena Fontes, muito bom dia. Bom dia, Júlio. Está-me a ouvir bem? Perfeitamente. É que está aqui trabalhos da Embaixada Americana, estão a fazer barulho. Ok. Cumprimento ao seu painel excelente. Um abraço lá para a América, para o Abel Jaci. Um grande abraço de camarada ao ex-presidente da Assembleia, o Basílio Ramos. Um grande beijinho a Rosana. Vamos diretamente ao assunto. Código de ética. Sim, senhor, é necessário, é urgente, mas é urgentinho mesmo. Era para ontem. Eu queria perguntar, bom, vamos ter um código de ética para os deputados, portanto, os nossos representantes. Mas nós temos que, necessariamente, mexer com a questão do Instituto da Imunidade Parlamentar. Esse instituto tem que ser revisto para recentrar-se na sua essência. Ou seja, a imunidade parlamentar diz que os deputados, os representantes do povo na Assembleia, não são responsáveis pelas posições políticas. Agora, têm que ser responsáveis quando utilizam o púlpito da Assembleia para caluniar pessoas, cidadãos normais, honestos. Eu ouvi esta última sessão parlamentar, eu fiquei extremamente chateada mesmo, mas chateada si próprio, quando ouvi calúnias da deputada Isa Miranda contra o cidadão Moisés Borges. Eu fico extremamente violentada quando temos deputados do MPD lá de Santo Antão, um tal Damião Medina, que é condenado de VBG e está lá na Assembleia. É melhor, Leta. Não, eu digo as verdades. É isso Momento. Vamos lá esclarecer as coisas. Vamos lá esclarecer as coisas. Nós estamos aqui a tratar do Código de Ética e da Comissão de Ética e Transparência. Vamos evitar citar nomes de pessoas que não se podem defender.
neste momento. Mas esses deputados podem ir na Assembleia e estar a roubar as pessoas. Pois, não é? vamos lá fazer a transição. Vamos lá fazer Helena Fontes. Helena Fontes. Vamos lá fazer a transição para a questão que interessa. Sim, estou a dizer, o Código de Ética, para ser real, tem também que mexer necessariamente com a imunidade parlamentar. Os deputados, sim senhora, são irresponsáveis, no bom sentido jurídico, pelas declarações que proferem politicamente, ok, mas não podem usar a imunidade parlamentar, que não a querem levantar para responder no tribunal. Muito bem. Eu quero dizer, isto é tudo verdade. Muito bem. Eu digo, repito, nós agradecemos. Agradecemos pela participação de Helena Fontes. Vamos até São Vicente. Carlos Lopes, bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia. Olha, para cá ser picante. Quem vai tomar umas coisas que também está a ser posto. Realmente, ética e transparência é palavras só escritas. Já não tivemos ética, transparência, honestidade. Já as palavras não tivessem só escritas na jornais, na livros assim. Algo que para a prática. Porque Cabo Verde tem vários tempos, desde 90 até Cabo Verde, como entender aí alguma coisa, como entender alguma coisa de vida, onde é Cabo Verde é de meia dúzia. Ou eu chamo de Cabo Verde de meia centena. São Vicente é de meia dúzia. Cabo Verde é de meia centena. Por quê? Um político tem entrar a hoje, dele um mês ele tem casa na cidade, casa na comp, viatura de 10 mil conto. Como pode ser? E que tem investigação. 50 anos de democracia, 50 anos de independência, boca tem um político preso. Notícia só coisas, inauguração do primeiro-ministro, visita, nunca tem uma notícia bomba. Nunca tem uma notícia que foi apanhar um político com contas bancárias exorbitantes. Nunca tem. As rádios meus vizinhos põem na RTP para poder ouvir as coisas lá. Que a RTP não tem polícia, tem investigar a polícia. Polícia ainda diz que se envolveu um esquadro para polícia nacional, polícia, a PSP, vai prender outros polícias noutros lugares. Quer dizer, Interpol vai prender outros elementos. Mas ali não, ali é só notícia de inauguração, coisinhas, sabem? Não tem que passar notícias também. Não tem que noticiar ser complot para político. Jornalismo que pode ser comprado por políticos. É passar. Pois não tem que justiça que é de meia dúzia. Olhem que a justiça que está de mesmo. Não tem que senhor professor de justiça, como ele está no programa. Ele está no programa. Chama relaxar, meu querido. Ele está no programa. Alô? Sim. Ele está no programa. Se ele está a poder, ex-presidente do professor de justiça, se ele está a poder dizer de que maneira que não estava a poder movimentar um queixa, um falso processo, que também na sentença que foi nem determinado, nem ficar só que lesão de abuso policial. Nada que foi resolvido. Mas se a mim está a polícia um panique, o Gris está dentro de cadeia. Muito bem. Tem mais coisas ali. Cidadão, para concluir, não está a concluir. Dias o público que fala, no chat só independência e assembleia. Já o público fala também. Desculpa-me. Também não tem também de investigar próprio o seio de pessoas, funcionário público. Um dia estava para funcionário público, deixar as quatro blocos continuam ali. Amanhã se ele pareceu um arranha seu, nos 6 meses, nunca ganhou euro milhões, não vou romper. É fácil. Ali é um lugar que não estou com o companheiro. Fui dizer, a minha câmara dia de domingo aberto. Nem na cidade, nem nas alturas, mas a minha câmara dia de domingo aberto atende pessoas ricas. Como era o quê? Era a favor. Não é a favor, é corrupção. Alright, para concluir, já está concluído. Está concluído, muito bem. Agradecimentos e cá vamos aqui o apelo que nós temos feito sempre. A minha liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. É preciso ter decoro
na linguagem, não é? Exigimos decoro parlamentar e temos de exigir também decoro aqui nos programas na rádio de Cabo Verde, sem restrições à liberdade de imprensa. Nós já estamos a caminhar para o fim, não é? Tempo é tempo, não é? Senão temos aqui o Presidente da Assembleia que nos chama para a necessidade de observação do tema. Se fosse na Assembleia era assim. Muito bem, começamos por Abel Jaci, agora ele fica para o fim. Basílio Moço Ramos, com toda essa carga. A propósito, ouvi dizer que está a escrever um livro de memórias, é verdade? Não. Estou a tratar da saúde. Mas hei de fazer. Muito bem. Com certeza. Então, longa vida para. Com certeza. Deus me dê vida e saúde para muita coisa. Muito bem. Quais estão os teus comentários? Não, antes de tudo, para dizer que foi com muito prazer que participei neste debate e ouvir aí as intervenções não só dos colegas de painel, a doutora Roselma, que está cá, e o doutor Jaci, mas também ouvir os cidadãos que expressaram as suas preocupações relativamente à situação política em Cabo Verde, ao nosso sistema político, ao funcionamento das instituições e particularmente do Parlamento. Eu queria dizer que eu estou de acordo, aliás já o disse, que temos um longo caminho a fazer em Cabo Verde. Há alterações de fundo a serem feitas, particularmente no que concerne ao relacionamento das instituições com a própria sociedade. É preciso que as nossas instituições e os titulares de cargos políticos consigam transmitir maior confiança à sociedade e que trabalhem de modo a que Cabo Verde continue a avançar muito mais rapidamente. Eu tenho por mim que não só a própria sociedade civil, os próprios cidadãos têm a necessidade... Tem de sair deste estado de gelatina, não é? Gelatinoso. Mas é um termo utilizado. Temos que ser mais ousados. Nós, os cidadãos, porque hoje eu sou cidadão, temos que ser mais ousados, menos calculista, não é tal o que o Jair falou de cálculo individualista, e talvez sermos um pouco menos dependentes do Estado. E quando eu falo do Estado, estou a falar do poder central, mas também do poder local, que é essa dependência é igual. E também as próprias instituições e os próprios políticos têm de saber que têm a ganhar, do meu ponto de vista, ao se exporem ao controle da sociedade. Porque não fica bem e perturba quando você ouve críticas com essa virulência em relação à forma como as instituições se relacionam com os cidadãos. Essa percepção que se tem das instituições. Quando você vê os dados da Afrobarômetro, por exemplo, em termos de confiança, efetivamente há uma queda acentuada dos últimos anos a esta parte. De modo que eu propugno que é preciso, efetivamente, melhorar o desempenho. As pessoas que têm as responsabilidades, que foram investidas de responsabilidade política, têm de estar muito mais atentas ao sentir da própria sociedade. Estás a ver? E evitarmos comportamentos que podem dar aso a entendimento de que se está de costas voltadas para a sociedade, não se liga à opinião da sociedade, que se está acima da sociedade. Mas, Júlio, foi um prazer ter estado cá e foi um prazer também partilhar aí esse espaço com a doutora Roselma e com o Jaci. Abel Jaci Amado, o que é que podemos tirar daqui? Eu queria
voltar à questão da diligência, porque já foi dito, mas há um ponto que eu queria mencionar que devemos focar um pouco caso queiramos melhorar o trabalho parlamentar. Se formos perguntar, quantas iniciativas de leis, projetos de leis que foram começados por um deputado, praticamente não existe. O trabalho parlamentar é praticamente produto do grupo parlamentar. Não há incentivos e por razões várias, e existem poucos casos de deputados a nível individual que se empenham no segmento de um dado projeto legislativo. Eu só consigo lembrar de um único caso, de um deputado que queria que queria que um certo projeto passasse e empenhou-se para tal. Fez todo o trabalho político, trabalho de persuasão, não só na Assembleia, assim como na própria sociedade civil. E é preciso, neste campo, criar uma tabela de trabalho parlamentar. Fazer, assim, tipo um ranking, muitas instituições parlamentares fazem isso. Olha, Jaci, aqui eu estou a sentir falta de um documento que eu tenho procurado, que é o anuário. Uhum. O anuário. Já não se publica há algum tempo. Não. É terrível. Não. Eu usei anuário para fazer a minha tese. Sim, eu também usei muito nas minhas pesquisas e isso acaba por levar para um outro assunto, que é um assunto geral em Cabo Verde. É que estamos numa sociedade digital e Cabo Verde tem se dito muito, fala-se muito na economia digital, dessa coisa e tal, mas o importante é que as instituições do Estado, no que diz respeito à sua presença digital, é muito fraca e os que lá estão não estão atualizadas. A página da NET, da Assembleia, da última vez que eu consultei já faz um tempo, não funcionava. E muito menos era ter acesso aos dados da Assembleia. Agora já está. É que o Parlamento teve um ataque cibernético fortíssimo, mas agora já está disponível. Mas ainda falta introduzir lá muita coisa, como os anuários que me estão a deixar falta. Pois, mas isso tudo para mencionar que neste relatório em particular deve ter uma discriminação a nível individual do que cada deputado fez durante uma dada sessão parlamentar ou durante o ano parlamentar. Assim, e isso é bem fácil, porque hoje tudo é fácil de computarizar, é fácil de contabilizar. O tempo dispensado na pronúncia durante o debate, assim como o próprio trabalho parlamentar, quais são as iniciativas que o deputado teve durante o ano parlamentar. E isso acaba por ajudar o cidadão na sua decisão política. E acaba também por ajudar o próprio deputado, porque sabe que vai ser monitorizado, e acaba também por ajudar o próprio partido político. E isso acabamos por deixar de lado os ditos joios que já foi aqui dito. Por isso, se não há esse controlo, não há incentivo para trazer à Casa Parlamentar os que mais trabalham, pelo menos os que mais estão interessados em aprofundar o trabalho legislativo em Cabo Verde. E também um outro ponto que eu queria voltar a mencionar, que já foi dito aqui, é a questão de ética e transparência que o cidadão de São Vicente mencionou aqui. Realmente, quando ele estava a dizer, eu lembrei muito de uma frase que foi muito em voga nos primórdios da independência. Nos terra é para nós pouco. É realmente isso que tem sido Cabo Verde. Cabo Verde tem sido realmente um país que é dominado por um pequeno grupo. E embora gostamos muito de falar de democracia, gostamos de falar de outras coisas, realmente é um pequeno grupo que está a dominar praticamente toda a economia, e dominando a economia acaba por dominar a política. Por isso, se quisermos dar um salto qualitativo para uma democracia realmente a séria, onde o cidadão não só trabalha com o Estado, mas também monitoriza o Estado, temos de, acima de tudo, criar condições e facilitar a presença do cidadão nos diversos campos da vida política. Só para concluir, a democracia atual em Cabo Verde, da maneira como funciona, é a seguinte: o cidadão é chamado a ir votar e, após o voto, ele é convidado de uma forma sutil a se retirar da vida política.
da vida pública. É isso que acontece. Por isso, e por fim, gostaria muito de agradecer ao convite que me foi dirigido aqui. Gostei imenso de participar nesta conversa. Realmente eu gostei imensamente do modelo que o Júlio tem aqui neste programa de conversa, e não só entre panelistas, mas também aberto ao público. Agradecimentos a Abel Jassy desde os Estados Unidos. Pedimos desculpas por ter provocado que acordasse de madrugada para ter boa disposição e participar connosco. Roselma Évora, sentes falta também do anuário? Muito, eu sinto, porque eu trabalho muito com bases empíricas, não é? Evidências têm com bases empíricas, mas eu penso que os ouvintes que aqui falaram, eles são um retrato do que temos na nossa sociedade. Se nós temos uma sociedade que está desconfiada da sua classe política a todos os níveis, em todas as esferas de poder, mas sobretudo os deputados, que as pessoas dizem que eles não falam a verdade, consideram eles mentirosos, porque falam uma coisa, cumprem outra, não há confiança. Se tu tens uma política com um nível de descredibilidade muito alto, eu acho que a proposta deles podia ser muito ousada e não essa tentativa, como estamos quase no fim do mandato, tentamos fazer alguma coisa. Na minha opinião, eu acho que assim, é uma iniciativa louvável, mas agora não deveria ser discutida e aprovada à pressa. Vamos fazer uma socialização ampla, mas não é essa socialização em Cabo Verde que temos, que é para inglês ver, que ouvimos, mas depois não incorporamos o que a sociedade diz. Porque, infelizmente, com a abertura política, eu falo agora, eu estou a tentar trabalhar outra linha. Os atores políticos que vieram em 91 foram pessoas que foram socializadas num contexto autoritário. Então, nós temos uma democracia altamente débil em termos de cidadania, porque estão sempre a imputar à cidadania cabo-verdiana uma posição de secundária. Eles chegam lá, depois dominam tudo. Então penso que assim, uma iniciativa dessa envergadura, ele precisa de uma ampliação de discussão, precisava incorporar também o CIT, mesmo não sendo grupo parlamentar, e não para ficar para 2 grupos parlamentares, isso porque o seu objetivo é mesmo promover a ética, a transparência, ela começa com uma abertura com a sociedade. E nós, o que é que nós temos em Cabo Verde? Nós não estamos a confiar nessa classe política, nos partidos políticos, o que é péssimo, porque nós temos é que voltar a dar crédito à política, porque tudo se faz na política. Para credibilizar a política, temos que credibilizar os partidos. E os partidos políticos, eles são os pioneiros de promoção dessa ligação, desse link entre quem representa e quem está a ser representado. Penso que é uma iniciativa que deve merecer, sim, nós vamos permitir e acreditar que querem fazer, mas não vão fazer à pressa. Fazer à pressa não vale a pena, porque não fazes bem. Inclusive, estás a ver, até num dos artigos que colocam Assembleia da República, fizeram copy-paste, né? Pelo menos tentam trabalhar, tentam comparar, pegam as maiores referências do mundo, pegam os exemplos de ética e o que é que se tem feito. Agradeço. Agradecemos a Basílio Ramos penhoradamente por estar aqui connosco. Eu espero que haja mais vezes. Roselma Évora, agradecimentos também, e a Abel Jassy Amado também, os nossos agradecimentos. Eu espero que as portas fiquem abertas para outras participações. A Raio-X regressa no próximo sábado com outro tema e outros participantes. Bom fim de semana, mas não se esqueça, temos encontro marcado segunda-feira às 7 no Primeiro Jornal. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.